Olá, tudo bem com você? Sou Norma Lopes, estamos juntos aqui no canal do YouTube do Santuário para mais um programa Tempo de Amar. E você já se inscreveu no nosso santuário? Se não se inscreveu, nós pedimos que você se inscreva, compartilhe os nossos vídeos e também dê o seu like, tá bom? Hoje nós estamos recebendo aqui conosco a Natália Pickler, uma jovem de Deus, uma pessoa muito especial da nossa comunidade, e eu tenho certeza que este assunto vai interessar você, principalmente se você é um jovem. Curta, compartilhe, esteja conosco, porque você vai gostar. E hoje nós temos um assunto bastante interessante. Eu já não sou mais jovem, né? Mas eu fico me imaginando quando eu era jovem. Uma jovem totalmente diferente do estilo que a Natália hoje nos demonstra. Nós vemos a Natália como uma pessoa, vamos dizer assim, diferente. Acho que nós podemos dizer isso, não é? Por quê? Porque hoje em dia, dificilmente nós vemos um jovem que se entrega a Deus, que tem uma vida de busca de Deus, que tem uma experiência com o Senhor e que permite que o Senhor faça uma transformação em sua vida, porque isso é o mais lindo, isso é o mais importante. E por isso eu trouxe ela aqui hoje, para poder compartilhar conosco um pouquinho da sua experiência com Deus, um pouquinho da vida que ela tem levado, da busca em Deus que ela tem tido. Por isso eu quero apresentar para vocês hoje a Natália Pickler, uma jovem especial, como eu já disse para vocês, que eu tenho assim... a gente olha para ela, vê a presença de Deus, né? A presença de Nossa Senhora. Isso não é uma coisa que, vamos dizer assim, algo normal do nosso dia a dia. Ao olhar para ela, a gente já vê que ela tem um estilo diferente. Então hoje eu quero trazer para vocês a Natália. Natália, boa tarde. Boa tarde, Norma. É uma alegria estar aqui no programa e poder trazer um pouco de coisas que, como São José Maria Escrivá tem uma frase dele que diz mais ou menos, né, assim... dizendo para os jovens que ele cuidava, né, ele falava: vocês não têm vontade de sair por aí e gritar à juventude, venham conosco em busca do amor e deixem para trás essas coisas que rebaixam vocês, né, que destroem a sua vida. Então, de fato, quando a gente se encontra com Deus, se encontra com a verdade, o próprio Deus faz surgir no nosso coração essa vontade de compartilhar isso com os outros, né, de ver aquela pessoa que está seguindo por um caminho errado, e que assim está destruindo a si mesma, né, ainda que não de uma maneira muito explícita, mas aos poucos, e chamá-la, né, de fato. E assim, agradeço pela bondade, pela forma como, bondosa como me vê, mas assim, com certeza estou muito longe de ser aquilo que realmente Deus quer de mim. É um início de caminhada, por assim dizer, há muita coisa ainda a buscar, a melhorar, nossa, sem dúvidas. E se eu posso transmitir algo de Nossa Senhora, algo de Deus, é porque Ele faz tudo isso e me usa como instrumento, né, porque por mim mesma seria só miséria. Eu sei disso, mas nós não podemos deixar de perceber no meio de uma multidão, mesmo aqui no Santuário de Astorga, né, que você faz parte conosco, e nos dá um grande orgulho disso. Eu me sinto muito orgulhosa de ver uma jovem como você acaba se destacando. Não porque você quer, eu sei disso, mas o seu jeito de ser, não é? A sua maneira de se comportar, a sua maneira de se colocar na presença de Deus. Isso acaba chamando atenção, mas claro, uma atenção que faz com que o meu coração se alegra muito, né? Se alegra muito de ver. A gente aqui, como Santuário de Astorga, né, temos aqui a Nossa Senhora, Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida como nossa padroeira, e eu vejo assim que isso para nós enriquece muito, porque quer queira, quer não queira, chama atenção para o lado bom, né? Chama atenção uma curiosidade, como eu tenho curiosidade, né, de conhecer um pouquinho melhor, e por isso eu te trouxe hoje aqui no nosso programa Tempo de Amar, para você poder falar, né, da sua experiência, né, e de tudo aquilo que você tem também, que você sabe que vai ser importante transmitir para aqueles que estão nos acompanhando, e principalmente para os jovens. Bom, Norma, isso que você falou é algo que eu sempre percebo, que muitas vezes as pessoas... por verem, por exemplo, que eu vou à missa, que busco me confessar, ou coisa assim, que eu faço coisas básicas que um católico deve fazer, às vezes olham e falam: nossa, é uma pessoa especial, ou até mesmo tem um olhar de, ela foi chamada a ser assim, porque ela é diferenciada, enquanto que os outros não temos esse mesmo chamado. Isso é um engano, de fato, né? Porque isso não deveria ser visto como uma exceção.
mas deveria ser aquilo que todo mundo busca, né? Inclusive tem um padre que eu gosto muito e que ele fala um pouco a respeito disso, né, da questão. O que é ser santo? Né? Ser santo não é apenas seguir os mandamentos. Seguir os mandamentos é o básico, é o primeiro de tudo. Né? Tanto que ele conta uma história um pouco engraçada que ele, conversando com uma paroquiana, ele falou, Dona Fulana, mas você tem que entender que eu não sou santo. E ela falou assim, padre, eu não acredito que o senhor é um daqueles padres que tem amante. Ela já achou que isso queria se dizer não ser santo. Ela, não, eu sigo, né? Eu procuro com todo o empenho ser fiel aos mandamentos, mas ser santo não é somente fazer pelo que é o básico. É você amar a Deus, assim, com um amor todo entregue, é muito mais profundo, né? Então, os santos que a gente conhece, Santa Teresinha e São Sebastião, eles não fizeram só a obrigação, eles deram tudo para Deus, né? E, enfim, alcançaram a maior felicidade possível. Então, acho que é interessante trazer isso aqui no programa, de que não é, porque eu vejo tal pessoa que vai à igreja, que é piedosa e tudo mais, que ela é especial no sentido de que ela foi chamada a isso e que eu não posso viver o mesmo. Não, todo mundo é chamado à santidade, é uma vocação universal. Você sabe que você falando sobre isso, eu antigamente tinha essa noção de santo. Não, santo é que eles são predestinados, né? Nasceram santos e serão sempre santos. Quando eu era mais jovem, então não conhecia muito. Então essa era a minha ideia. Então o santo é aquele santo que ele nasceu para ser santo, né? Depois a gente conhecendo a história dos santos, a gente vê, né, que muitos deles tinham uma vida promíscua até, não é? De muito pecado, de muita, né? E decidiram, eu vejo que tudo é uma questão de decisão, né? A decisão de seguir o Senhor, a decisão de ser de Deus, né? E isso faz com que nós também possamos ser santos. Exatamente. É claro que para... É uma busca, né? Exatamente. Mas é claro que para alguns santos, Deus de fato tem chamados maiores, né? Aqueles que vão fazer grandes milagres já em vida e tudo mais. Mas mesmo para nós, que temos uma vida mais comum, Ele nos chama a santidade nas coisas do dia a dia mesmo. Santa Teresinha falava muito disso. Ela não foi uma santa que teve grandes visões místicas, assim como Santa Teresa, que tinha experiências mais diretas com Deus, né? Ela não teve essas coisas, ela não fez milagres durante a vida. Ela teve uma vida comum ali no convento, mas em que ela procurava tudo aquilo que ela fazia, ela oferecia por amor a Deus. E ali ela se santificou muito, né? Grande Santa Teresinha. Então nós, qualquer que seja o nosso estado de vida, não preciso ser padre para ser santo, não preciso ser freira para ser santo. Eu posso ser um estudante, eu posso ser um professor, um médico, um dentista, desde que tudo aquilo que eu faço, eu busco cumprir a vontade de Deus, servir a Ele, servindo os outros e colocar amor, é isso que vai me levar à santificação. Exatamente. E você tinha comentado, né, pedido para eu trazer uma breve resumo assim, do que foi a minha experiência com Deus até aqui. Acho que é interessante de falar que eu também, não é assim, talvez as pessoas olhem e pensem que, nossa, ela sempre esteve dentro da igreja do modo como está hoje, ou coisa assim, mas eu também tive meus momentos em que eu, mesmo estando dentro da igreja, meu coração estava muito longe, né? Assim, como eu falei, Deus chama a todos, então Ele nos dá graças, mas nem sempre a gente corresponde a essas graças, cabe a nós corresponder, porque como você falou, é uma decisão, né? Deus nos deu a liberdade de escolher. Essa liberdade, esse livre-arbítrio é necessário para o amor, porque se Ele nos obrigasse a amar Ele, não seria um amor verdadeiro, né? É preciso haver a liberdade. Então Ele nos dá a liberdade de escolha, Ele nos faz os convites do seu amor, da sua graça, e cabe a nós correspondermos, né? E Ele, graças a Deus, que bom, Ele insiste em nós, né? É lógico que a gente não pode abusar dessa misericórdia e ficar deixando a conversão para a última hora da vida, né? Até porque é uma tolice sem tamanho. Mas hoje eu olho para o meu passado, assim, para a minha vida, e eu penso, nossa, quantas graças Deus me deu, e eu não liguei, eu demorei a corresponder, e enfim, até hoje, né, muitas correspondo de forma muito falha. Mas observando, né, desde a infância a gente começa, quando a gente para olhar, a gente vê as formas como Deus já foi nos chamando, né? Graças a Deus nasci e já logo me tornei católica, fui batizada, minha família é católica, então em casa já aprendi a rezar, aprendi a amar Nossa Senhora, a amar Nosso Senhor, essa catequese que deve acontecer em casa, né, Norma? Em primeiro lugar. Com certeza, em primeiro lugar, é o exemplo. Até no período que eu fui catequista, eu pensava, gente, 1 hora por semana, não dá para catequizar uma criança. É uma coisa que tem que ser dia a dia, né? Mas enfim, foi ali que eu aprendi a rezar, e que esses primórdios assim, de piedade, né? E coisas que foram importantes
para mim, que hoje eu vejo, que me marcaram e só depois eu fui perceber, né? Quando eu tinha por volta de 12 anos, eu fui convidada a participar do projeto de apostolado chamado Projeto Futuro e Vida dos Arautos do Evangelho. As irmãs religiosas, aos finais de semana, elas preparavam todas umas atividades para as crianças. Então, assim, aula de música, aula de flauta, aula de catequese, teatros contando parábolas da Bíblia ou outros ensinamentos sobre as virtudes. E, assim, aquela imagem de Nossa Senhora super linda que elas têm, né, rezando o rosário. E ali eu vejo que aumentou, né, tomou uma nova forma, ainda foi se aprofundando esse amor à Nossa Senhora, essa confiança de saber que eu tinha uma mãe. E o exemplo delas, porque elas têm no carisma delas muito essa questão da retidão e de uma santa intransigência, ou seja, eu rejeitar o mal por completo, e olhar para o pecado mesmo e ver a feiura dele, e rejeitar por completo e não querer ter parte nenhuma com aquilo. Então eu via, elas expressavam isso, né, no modo de falar, no modo de agir. Isso ficou de alguma forma ali gravado, tanto que eu lembro que depois na adolescência, quando eu tinha alguma oportunidade de fazer alguma coisa errada, sobretudo questão assim da castidade, etc e tal, aquela fase, eu pensava, nossa, o que as irmãs pensariam de mim se eu fizesse isso elas vissem, né? Então foram coisas que de alguma maneira ficaram ali, né? Isso também é algo que me motiva a fazer esse apostolado, por exemplo, catequese ou então outras maneiras de fazer apostolado com as pessoas, porque às vezes ali no momento você não vai ver o fruto, mas de alguma maneira aquilo fica uma sementinha na pessoa, em algum momento ela ficou lembra, no seu coração, né? ajuda ela a depois retomar o caminho caso ela venha se desviar, né? Então a gente não deve pensar que não adianta falar, que não adianta. Lógico que isso deve ser tudo feito com uma maior caridade, né, em cada situação. Mas enfim, parei de participar porque era em Maringá, dificuldade para poder ir, eu tinha compromissos aqui também, questão de estudos e tudo mais. E dali na adolescência foi um período que foi essa fase que eu meio que me afastei, no sentido de que eu continuava, graças a Deus, em nenhum momento eu neguei a fé, deixei de vir à igreja, mas aquela coisa, tava ali, a cabeça estava longe, né, também não me importava muito, e aquelas ilusões que o mundo traz, né, assim, a gente fica se ocupando com tantas coisas, a adolescência também tem tantos sonhos, atrativos, assim, muitas coisas que distraem, coisas que nos afastam daquilo que é o realmente importante, né, muitas vaidades do mundo mesmo, e eu acabei me dissipando, né, ficando mais longe. E foi por volta, acho que de uns 15 anos, eu voltei a ajudar como coroinha na paróquia. E a partir daquele momento, eu comecei a olhar mais para a liturgia com a intenção de entendê-la. E comecei assim, eu nem sei dizer muito bem como, mas ter contato com uma coisa ou outra e entender um pouco mais a fé, né? Porque assim, Norma, embora a gente tenha, e aqui eu não quero falar de nenhum lugar em específico, eu falo de um modo geral, nós temos muitos catequistas com muito boa vontade de ensinar. Mas a nossa catequese é muito falha e isso já vem de gerações. Não é que agora que está se tornando falha. Então, os catequistas foram às vezes catequizados por catequistas que não sabiam muito bem, né? Eles tinham uma boa vontade, sem dúvidas, mas não tinham conhecimento amplo das questões fundamentais da fé que são necessárias que a gente conheça para esclarecer nosso caminho mesmo, né? Então, muitas coisas eu não sabia, né? Ali com essa idade. Muitas coisas eu ainda não sabia. E eu lembro também uma coisa que foi assim, super importante, muito, muito fundamental, e já aproveito aqui para frisar muito a importância disso, que é a oração. Eu me lembro bem de um dia que eu acho que foi um divisor de águas assim, na minha vida. Eu não sei por que motivo, mas eu tive muita vontade de rezar, assim, de fazer uma oração pessoal mesmo, de estar ali, conversar com Deus, de falar com Ele. E eu lembro que eu até pensei em fazer um oratório em casa, acho que eu tinha visto de alguém em algum momento, falei, seria bom eu ter um cantinho para rezar. Fui lá, peguei as imagens que eu tinha, coloquei e de noite, assim, me ajoelhei ali e comecei a rezar. Acho que eu rezei o terço e depois foi aquela questão de conversar com Deus, né? De contemplar o fato de que Ele me ama, de que eu quero amá-lo, etc. E essa oração em que você se coloca com sinceridade diante de Deus, que você fala e procura ouvir, Ele nos fala na nossa alma, no nosso coração, né? De maneiras que a gente não compreende muitas vezes, mas Ele vai nos ensinando. Foi muito importante. E a partir disso, surgiu essa questão da vontade mesmo, né? Porque por mais que eu fosse muito falha e eu não tivesse certas ferramentas, por assim dizer, nem conhecesse certas coisas, Ele já ia me proporcionar tudo o que eu precisasse, né? E assim foi, gradativamente. Tanto que muitas vezes eu rezava, estava rezando um terço, pensava sobre alguma coisa,
E eu pensava, nossa, isso talvez tem tal aspecto, tal coisa é desse jeito, né, assim, na igreja, ou enfim, sobre o que eu deveria fazer da vida, o que é servir a Deus, que ele já ia me inspirando. E depois eu via em algum livro, né, de espiritualidade, eu via em algum ensinamento da igreja que confirmava aquilo, sabe, que Deus já procurava me falar e depois ele quis deixar mais claro. Deus exatamente. Então, assim, eu não sei direito as coisas. Você vai procurar conhecer, né? Mas a oração desde o começo ela é importante, porque já abre o nosso coração para aquilo que Deus quer nos falar, e ele vai agindo, sabe? É tudo graça dele mesmo. E a partir daí eu comecei gradativamente a conhecer uma coisa ou outra. Um outro momento importante, assim, que foi de fato também divisor de águas, foi quando eu conheci o apostolado do Padre Paulo Ricardo. Não sei se você conhece. Conheço. Mas assim, queridíssimo, inclusive de todos os jovens, né, que a gente está falando aqui. Muito inteligente. Nossa, muitíssimo inteligente e é um pai, assim. E cada vez mais a gente vai vendo que a pessoa vai progredindo numa via de santidade, a gente vê hoje nele uma caridade ainda maior na maneira como ele fala e tudo mais. Então eu tenho ele como um pai mesmo, porque foi muito importante. Várias coisas que eu não sabia, que eu fazia errado, e eu vendo vídeos dele sobre, por exemplo, sobre como rezar, sobre como viver verdadeiramente a castidade, sobre como se confessar bem. Nossa, quando eu achei aqueles vídeos sobre se confessar e tudo mais, foram coisas que eram necessárias de fato. Vai enriquecendo, né? Exatamente, foram necessárias para colocar minha alma em ordem e para me fazer, assim, para eu aprender a caminhar, né? Foi eu aprender a caminhar. E então a partir dali foi gradativo, e aí é uma luta constante, né? Porque por mais que a gente saiba o que fazer, a nossa inclinação, né? Nós, natureza humana decaída, depois do pecado original, a nossa inclinação é para fazer o mal. Sim. Então é uma batalha interior constante, então oração, sacramento, confissão, eucaristia, e buscar também esses meios que nos alimentam, né? Então, esse apostolado do padre, livros que também foram me ajudando. Hoje também consegui voltar a ter um contato com os arautos, que sempre me fizeram muito bem, assim, eu vejo que é um carisma ao qual Deus me chama mesmo a estar próximo e sempre me ajuda muito. E cada pessoa vai ter o seu carisma e seu chamado, né? Então, foi mais ou menos isso que aconteceu. Hoje você está com quantos anos? Estou com 23. 23, você está estudando? Sim, eu estou cursando medicina, comecei o 4º ano agora recentemente, nessa semana. Que coisa linda, né? Vai ser uma médica de Deus. Se Deus quiser. Vai ser uma coisa de louco, como diz o Estamos na luta aí, que olha, que bênção. É puxado. É puxado, mas com certeza vai ser um diferencial, né? Porque quando a pessoa tem essa base, como o estudo, né, que é muito importante, e isso é um testemunho lindíssimo, porque você, apesar de jovem, que serve a Deus, que tem buscado conhecer o Senhor, também está buscando a serviço, porque a medicina é um servir, né? A medicina é servir também de uma maneira humana, né? E também divina, porque você vai exercer uma profissão maravilhosa, né? Que Deus te abençoe grandemente, muito, muito mais, né? Mas você também, como você acabou de falar para nós, a questão dos atrativos, né? O jovem hoje, ele precisa realmente, eu acho que tudo gira em torno um pouco da decisão mesmo, ser de Deus, né? Como você mesmo colocou. E essa luta sua, assim, por exemplo, na faculdade, eu acho que você deve encontrar muitas, assim, né, dificuldade, porque quer queira, quer não queira, aquele ambiente de faculdade proporciona muitas coisas, né? E você é jovem, você é humana, você é mulher, você é bonita, você, né, além de atrair o nosso olhar como uma pessoa de Deus, também atrai os outros olhares. Então, não é fácil, né, Natália? Norma, olha, a faculdade, ela é um problema mesmo, seria um problema à parte para discutir, porque realmente vem uma decadência moral da nossa sociedade, uma decadência intelectual também. Então a faculdade é um ambiente muito complicado, né? É um ambiente muito ateu, é um ambiente que, assim, como que propaga muito, assim, defende muito, né? Faz propaganda de muitas imoralidades, de muitas maneiras de você destruir a sua vida, de fato, né? Sim. A gente sabe que assim, inclusive, dá muita dose, às vezes, ver um jovem que está ali, tem uma boa vontade, ele está próximo da sua família, que é católico ainda que não pratique muito, assim, mas não negou a Deus totalmente no seu coração, e às vezes vê ele indo para a faculdade, dá um certo medo, assim, porque a gente sabe que ele vai encontrar lá tantas mentiras, tantas armadilhas, e muitas vezes a gente vê essas pessoas se perdendo mesmo. Isso é tristíssimo. Na faculdade, quanto a isso, é até interessante falar essa questão da providência, né? De como Deus
dá as coisas no tempo certo e sabe o que é melhor pra gente. Eu gostaria, na época, de ter entrado na faculdade assim que eu terminei o ensino médio, né? Eu fiz um processo seletivo para a UEM e quase entrei logo no primeiro ano. Mas hoje eu vejo que foi bom eu não ter entrado, porque talvez eu não teria ali a maturidade necessária para ter firmeza, para ter uma posição ainda mais, assim, já madura o suficiente para não me deixar levar Sim. pelas coisas, né? Porque realmente você tem que entrar ali na faculdade já com essa decisão feita e sabendo que você vai encontrar um ambiente que é contrário àquelas coisas que você ama, né? E aí você tem que fazer a sua escolha desde então. Sim. Então, não entrar com uma ilusão de, vou querer ser amigo de todos, vou querer aproveitar tudo, aproveitar a vida, etc e tal. Vamos ver as oportunidades. Mas se você já tem, claro, diante dos seus olhos, que essas tais coisas que o mundo vende como boas, na verdade só te destroem, só te afastam daquilo que é a finalidade da sua vida, daquilo que é o belo de fato, assim, que é estar com Deus. Você já vai preparado, né? Então você já vai esperando daquilo ali, não uma satisfação dos seus sonhos, mas um campo de batalha, né? Um campo de batalha, e você já se protege no sentido assim, de que eu vou me cuidar, eu não vou ficar em certas conversas, eu não vou querer ter uma amizade super próxima com quem eu sei que não tem nada em comum comigo, não tem porquê, né? E daí, se você tem isso bem estabelecido, com muita ajuda de Nossa Senhora, se passa por essa fase tranquilamente. É isso mesmo, é tudo uma questão de decisão, igual você mesmo colocou, é um combate, né? É um combate. E quando você falava um pouquinho sobre a oração, eu ouvi uma vez dizendo que Nossa Senhora, nas suas aparições, o que Nossa Senhora mais fala é rezem, 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 não é? Sim. Aí essa pessoa dizia assim, e o que é rezar? Rezar é se falar com Deus, não é? Sim. Então eu achei tão lindo porque ele dizia assim, Nossa Senhora, o que ela fala ao dizer rezem, ela diz, falem com Jesus. Sim, né? Como acho tão lindo. Exatamente. E tem uma frase de Santa Teresa que ela fala que oração é tratar de amizade com aquele que nós sabemos que nos ama. Então assim, eu vou tratar de amizade, ter um momento ali de amizade com aquele que eu sei que me ama e me ama mais do que qualquer criatura pode me amar. Então assim, essa é a essência da oração. Mesmo quando a gente vai fazer uma oração vocal, por exemplo, rezar o Santo Terço, que já é uma oração formulada, o que importa, assim, uma coisa que a gente precisa sempre ter presente, ainda que a gente talvez não consiga prestar atenção o tempo todo nas palavras sendo ditas, o que é o mais importante é a gente saber que nós estamos na presença de Deus, nos colocar na presença de Deus, nos colocar sabendo que, nossa, quem está me ouvindo? Nossa, Deus está me ouvindo. Com quem eu estou falando? Nossa, eu não sou digna nem de me chegar perto dele e, no entanto, ele me ouve, né? Ele se digna a escutar a oração de uma criatura super ingrata, como eu sou, que tantas vezes o ofendi e tudo mais. Então é belíssimo, a oração é belíssimo mesmo. Então é uma maneira, e eu falo assim porque a gente admira, porque eu, né, já com a minha idade, já com tantas experiências, e como é difícil você parar para orar. Não é fácil. É fácil? Não, porque... Não é fácil. Exato. Porque é o tempo, é o dia corrido, você tem um monte de coisa para fazer, aí de repente você se propõe a rezar, de repente o telefone toca, aí de repente você se põe para rezar, de repente alguém chama, não é? Sim, e assim, Norma, todas essas dificuldades existem, é fato, mas nenhuma delas realmente pode nos impedir de rezar. Se a gente quer, primeiro que Nossa Senhora dá um jeito assim de achar um tempinho. E a gente sempre tem algo que a gente pode renunciar, né? Só que é claro, aí entra não só os fatores externos, mas também os internos. A gente, como eu falei, tem uma tendência a amar, né? Então, assim, a gente não é toda hora que a gente vai sentir vontade de rezar. Muito pelo contrário, vai ter hora que a gente vai estar cansado, que a gente vai preferir fazer outra coisa. Inclusive, esse mesmo padre Paulo, eu lembro dele falando assim, então você está com vontade de rezar? Não precisa se angustiar, chega diante de Deus e fala, meu Deus, sinceramente, assim, sabe, com essa sinceridade, meu Deus, o Senhor conhece meu coração, sabe que a minha sensibilidade agora, eu preferia estar lá fora, eu preferia estar fazendo alguma coisa, se distraindo, e eu não sinto essa vontade sensível de rezar. Mas eu estou aqui porque eu vos amo, então eu quero estar aqui. E outra, além disso, eu nem sei rezar, então me ensina a rezar. E assim, é esse abrir o coração com sinceridade. Deus não quer que a gente faça um teatro na oração, né? Ele quer que a gente fale com essa sinceridade, com essa humildade e com essa confiança no amor dele. Daquilo que você foi partilhando também, que você falou, a gente falou da tua experiência, né?
Eu acredito assim que nós, como você falou da catequese e tudo mais, eu costumo dizer que a experiência com Deus, todos nós temos que ter uma experiência, porque é como aquele bolo. Eu só vou saber se o bolo é bom se eu provar do bolo, não é? Eu tenho que fazer uma experiência para que eu, Norma, né, tenha esse desejo de querer de novo, querer mais. Então, não é? Como diz Santo Agostinho também, né, nesse assunto, a gente só pode amar aquilo que a gente conhece. Então, nisso entra, inclusive, o Catecismo da Igreja Católica traz isso, né, ele, na sua divisão, ele traz primeiro os artigos da fé, ou seja, no que a Igreja crê, né, quais são as verdades que o próprio Cristo nos revelou a respeito de Deus. Então, quando a gente conhece quem é Deus, né, esse fato de que Ele é grande, Ele é o princípio de todas as coisas, de que Ele me ama, de que Ele morreu na cruz por mim, enquanto a gente vai, por exemplo, ouvindo alguém explicar isso, ou lendo, né, essa palavra externa, o próprio Espírito Santo, interiormente, ele vai nos falando, nos mostrando isso, para que a gente conheça, tenha essa experiência de fato, né? Que pode se dar muitas vezes quando você está ali ouvindo uma boa homilia, uma explicação do catecismo, a vida de um santo, às vezes a gente vendo ali, a gente tem essa experiência um pouquinho assim, né, do que é Deus. Ou quando a gente está rezando também, né, quando a gente está na missa, quando a gente entende o que é, por exemplo, a Eucaristia e está diante da Eucaristia, essa experiência isso faz a diferença. Realmente é aquilo que nos preenche, né? Porque a gente tem uma sede de felicidade, um vazio dentro de nós, que só aquilo que é infinito pode preencher, então só Deus pode preencher, né? E não adianta a gente buscar preencher com isso, com aquilo, vai ter até uma alegriazinha momentânea, toda imperfeita, mas depois passa e nos deixa pior, assim, né? É verdade. Natália, nosso tempo hoje já está, né? Já falamos bastante, mas eu quero te já convidar para você estar comigo outras vezes, para nós podermos estar abordando outros assuntos. Eu quero vir também com a sua mãe, né? Eu quero trazer sua mãe aqui para falar um pouquinho dessa experiência de mãe, né? De ser mãe, de uma pessoa assim, de uma jovem que tem buscado, porque a gente tem visto hoje em dia, meu Deus, como os jovens estão perdidos, quantas mães sofrendo com os jovens nas drogas, né? Quantas situações que, né, nós temos visto hoje em dia e quando a gente se depara com uma pessoa como você, a gente fala assim, não, as coisas têm jeito, sim. Muita gente fala assim, não tem jeito. Não, tem jeito, sim. Sabe? Em Deus as coisas têm jeito, as situações podem melhorar, Deus pode fazer o impossível, né? Porque o nosso Deus é o Deus do impossível, é o Deus dos milagres, Ele pode transformar, Ele pode curar, Ele pode renovar, né? Então eu quero trazer você outras vezes aqui para a gente poder tá brilhantando aqui o meu programa, né, o programa aqui do canal do Santuário, e trazer sua mãe também, para a gente poder estar partilhando um pouquinho dessa questão de família, né, de pessoas que buscam servir o Senhor. Eu sei que, temos problemas, você tem suas quedas, eu também tenho as minhas, todos nós somos humanos, não é? Mas estamos aí em busca. Eu acho que isso que faz o diferencial, né? É aquela coisa do cair e levantar. Exato. Cair e levantar, né? Se manter, não é verdade? Sempre com aquela confiança, com aquela humildade, e meu Deus, né? Ele dá graça. Isso. Então eu gostaria que vocês, né, dessem uma palavrinha final para os nossos queridos, né, que estão nos acompanhando nesse momento. Uma frase que eu gostaria de trazer, assim, a respeito da questão da juventude, que eu ouvi esses dias atrás, eu já conhecia, mas dessa vez eu falei, nossa, realmente essa frase é muito importante, que é: a juventude não foi feita para o prazer, mas sim para o heroísmo. Então o jovem tem uma força, tem uma vitalidade que Deus coloca nele de um modo especial, justamente para fazer coisas grandes, justamente para se doar por amor, para fazer atos heróicos, né? Seja em qual situação for da vida dele. Para fazer esses atos elevados, de acordo com valores altos e fazer coisas boas. Mas muitas vezes a nossa juventude, por conta de N motivos, né, de toda uma degradação que foi acontecendo e por conta do próprio pecado original que já vem desde o começo da humanidade, usa essa força para se entregar cada vez mais a um prazer que mata, né, um prazer vivido de uma forma torta. Não que a gente não possa ter coisas prazerosas na vida, pode, é claro. Mas muitas vezes a nossa juventude escolhe realmente esse prazer egoísta, que busca a todo custo satisfazer a própria vontade e vai se degradando cada vez mais à custa de ofensas a Deus, né? Então acho que essa frase é boa para a gente parar para pensar e ver o que eu desejo, né? Buscar o meu prazer e minha satisfação de um modo egoísta, ofendendo a Deus, fazendo mal a mim mesmo e aos outros, ou usar toda essa força para atos heróicos nesse mundo tão maluco, tão perdido, né? Para realmente amar e buscar o céu.
Acho que é isso, foi uma alegria mesmo estar aqui, virei mais vezes com muito gosto, agradeço de coração. Eu que agradeço, né, e todos nós aqui também te agradecemos, né. Eu, assim, estou muito feliz de você estar conosco, de poder passar essa tua experiência, né, para todos nós, e vai voltar, tá bom? Eu vou trazer você aqui outras vezes. Muito bom. Então, nós queremos, assim, encerrar neste nosso programa de hoje, né, com essa certeza, né, levando para você, jovens, de maneira especial. E eu quero levar também para você que é mãe, né, que é pai, também essa esperança de que nossos jovens, como diz, tem um livro que diz assim, tem jeito, né? A nossa sociedade tem jeito. A partir do momento em que, mesmo que seja uma pequena fagulha, né, nós não podemos deixar esse fogo apagar. Nós precisamos manter este fogo aceso, que é o fogo da fé, da esperança, o fogo do amor, né? O fogo que faz aquecer o nosso coração e nos tornar pessoas diferentes, tá bom? Então não deixe de curtir, de compartilhar esse programa que está show de bola, né? Para que mais pessoas também possam conhecer essa experiência da Natália e também, quem sabe, né, se espelharem e dizer que eu também posso mudar, posso ser diferente nesse mundo de hoje. Norma, só mais uma coisa que eu quase me esqueci, eu gostaria de fazer um convite, não só para os jovens, porque não é um grupo voltado apenas para os jovens, mas para qualquer idade, mas especialmente para eles, já que é deles que nós estamos falando aqui. Nós começamos recentemente um apostolado aqui na paróquia, chamado Apostolado São José, que justamente tem essa intenção de a gente fazer as reuniões para arrumar aquilo que foi falho na nossa catequese, aquilo que a gente tem dúvida, e conhecer mais a igreja e o que ela ensina e o que é ser católico, né, de fato. Então a gente traz sempre um conteúdo a ser exposto, conversa a respeito daquilo, e tem sido muito bom, tem sido muito interessante, e é algo que alimenta, e a gente vê os jovens que estão participando assim, com aquele brilho nos olhos, com aquela vontade de aprender mais. Então estão convidados, procurem no Instagram, @apostoladoSJ. As reuniões costumam ser aos sábados, às 4 horas. Não é todo sábado que tem, então é bom sempre dar uma olhadinha lá no Instagram. E tem uma idade assim? Como que é? Não é aberto para todas as idades. A nossa ideia foi sempre fazer com que fosse aberto mesmo. Mas como a gente acaba conhecendo as pessoas que nós conhecemos, tem mais jovens, né? Mas não tem limite de idade, não. Que legal, que bom. É isso aí, né? Ser missionário, levar Jesus, servir o Senhor de alguma maneira. Parabéns, tá bom, Natália? Que Deus te abençoe grandemente, tá?